Mais um giro de notícias começando aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, jornalista de formação, tricolor de coração. Sou tricolor e a gente começa nesse dia 5 de janeiro de 2025 falando sobre John Kennedy. O jogador já está lá no México, já está no Pachuca e muita gente veio perguntar-se nas redes sociais para poder apurar a situação do John Kennedy por lá, porque aquela galera que fica fuxicando rede social de jogador, né? Descobriu que ele seguia o perfil do Pachuca, depois parou de seguir, enfim. Vamos apurar, né, nós do Jornada, né? Eu consegui contato com o... Deixa eu pegar o nome dele aqui para não errar. O Alfredo Altieri, que é diretor de futebol lá da equipe dos Tuzos, né, do Pachuca. Consegui o contato com ele, troquei uma ideia ali perguntando sobre a situação dos exames médicos, né, porque era a única coisa que faltava pro John Kennedy. Após sair aqui do Brasil, tava tudo acertado com o Pachuca. Entre Pachuca e Fluminense, entre Pachuca e John Kennedy. E aí ele foi pro México apenas faltando os exames médicos. Perguntei se tinha dado algum problema, né, alguma complicação nos exames. Ele falou que tava tudo normal por lá, que o John Kennedy já estava treinando, tava tudo muito bem. O Vitor Lessa falou com uma fonte, aí essa fonte em off, né, falou com uma fonte aqui do Brasil também, acredito eu, ligada ao John Kennedy ou ao Fluminense. Ele falou que deve ser anunciado na segunda-feira, provavelmente, o John Kennedy como jogador do Pachuca. Então, não melou a negociação, segue a negociação, não tem qualquer tipo de problema, não. Provavelmente seguraram para anunciar na segunda-feira, talvez por alguma questão de cobertura da imprensa, talvez por uma questão de foto, sei lá, às vezes o fotógrafo hoje do Pachuca não estava lá para fazer a arte da apresentação, sei lá, né? Mas ele já está, inclusive, no centro de treinamento do Pachuca. Deve ser apresentado na segunda-feira. Novamente, né, em se tratando de John Kennedy, é sempre importante fazer o disclaimer aqui. Se nada de maluco acontecer, né, ele deve ser apresentado na segunda-feira. Mas, pela confirmação, tanto em on quanto em off, será jogador do Pachuca ao longo de 2025. Outra... Caramba! Quase que você tá vendo, ó. Foi só falar de John Kennedy e as maluquices aconteceram, né? Mas vamos lá. A gente volta a falar sobre jogadores da base do Fluminense, falando sobre Lucas Justen. Exatamente. Lucas Justen, segundo o repórter Marcelo Neves, do GE. Globo, acertou por empréstimo com o Guarani até o final da temporada de 2025. O lateral direito que estava no grupo do Fluminense, que disputaria as primeiras 4 rodadas do Campeonato Carioca, o jogador vai para a equipe campineira, né, lá de Campinas, para a disputa não só do Campeonato Paulista, mas, pela informação do Marcelo Neves, que fica até o final da temporada, também para poder jogar as competições nacionais ali do Guarani. Leia-se, né, eu confesso que eu não sei se o Guarani tá na Copa do Brasil, creio que não, mas enfim, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, eu confesso que não me lembro agora de cabeça, mas enfim, jogou a Série B de 2024, o Guarani caiu para a Série C, e aí vai jogar a Série C desse ano. Lucas Justen é uma contratação por empréstimo. Sobre ele, assim... Eu confesso que eu já não tenho mais esperança nenhuma no Lucas Justen. A gente fez lá uma sequência, né, no canal, no Jornada, na live da última quinta-feira, em que ranking a gente colocava os jogadores do Campeonato Carioca. Pra mim, o Lucas Justen só tava tendo outra chance, mais uma chance. Nunca me despertou um futebol ali desde que subiu o profissional. Na verdade, até mesmo desde quando ainda era do Sub-20, né? Não era um jogador que chamava tanta atenção. E depois que disso, obviamente, também no profissional não fez tanta coisa assim. Tem 21 anos, vai fazer 22 agora esse ano. Vamos ver como vai ser o desempenho dele lá no Guarani. No caso do Fluminense, afeta menos esse início de Campeonato Carioca, porque eu mesmo já apostava que o Caio Borges, que é um lateral, faz 18 anos esse ano, né, vem do Sub-17, pudesse tomar a vaga do Lucas Justen, mesmo com os dois jogando. Não sei se vão buscar, de repente, algum outro lateral na copinha ou algum outro lateral direito na base. Acredito que antecipar a volta de Samuel Xavier e Guga seria muito arriscado, né, considerando que os dois jogam ao longo do ano. Então, provavelmente o Caio Borges vai ter a sua chance ali nesses primeiros jogos. Um lateral muito jovem, muito promissor, de seleção brasileira, de base.
Então, enfim, acho que isso fica sendo bom para todo mundo. No caso do Lucas Justo, ele tem contrato até o final do ano que vem, tá? Até o final de 2026. Então, enfim, esse tipo de empréstimo, assim, é o tipo de empréstimo que... Se der errado, a gente ainda tem contrato, já deu errado mesmo, e se der certo, pelo menos a gente ganha alguma coisa, né? Escuta aqui, você já deixou o like aqui embaixo? Isso é bem importante. Você tá assistindo aqui, já assistiu 5 minutos e meio de vídeo, provavelmente você tá gostando do vídeo. Então aperta aqui embaixo o like, mas não esquece de se inscrever também não, tá? Raiz Tricolor, graças a vocês, é o canal com o maior número de inscritos sobre Fluminense aqui no YouTube, depois da Flu TV, obviamente, se inscreva lá na Flu TV para ajudar o Fluminense. Tem 252.668 inscritos. E assim, eu confesso que eu não esperava chegar a 200. Estamos com 252, estamos subindo, conto com a sua inscrição aqui embaixo também. Vamos lá, tá? A gente fala agora mais uma vez sobre jogadores que podem chegar. A gente começa, na verdade, falando sobre Rony. Exatamente. Há uns dias atrás, saiu uma matéria escrita pelo jornalista Roberto Delato, que cobre o Palmeiras, é um jornalista que faz a cobertura. Eu confesso que não o conhecia. Essa notícia saiu no dia 28 de dezembro, falando ali que o Rony interessava ao Fluminense, tá? Como era uma notícia muito incipiente ainda, né? Eu falei, cara, não vou repercutir aqui no Raiz Tricolor, porque não faz parte ali do grupo de jornalistas que eu confio e tal, e eu não consegui apurar nada sobre isso. E aí, só que essa notícia evoluiu a ponto de o jornalista do portal UOL, André Hernan, colocou uma matéria lá no portal escrita com o título "Com futuro incerto no Palmeiras, Rony é procurado por 6 times da Série A. Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro consultaram a situação do jogador de 29 anos, mas nenhuma proposta foi formalizada até o momento. Formalizada até o centroavante, que ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro. Após o período de férias, o camisa 10 retornará neste sábado ao São Paulo, no caso ontem, né, a São Paulo, para se reapresentar normalmente para a temporada 2025. Rony e Palmeiras aguardam uma oferta concreta para avaliarem a possibilidade de saída. O atacante terminou 2024 sob crítica da torcida, mas com prestígio com Abel Ferreira, e tem contrato até o fim de 2026. Antes de eu comentar qualquer situação aqui sobre Rony e tal, eu fiz uma pesquisa, acho que eu posso botar isso aqui na tela. Eu fiz uma pesquisa no Twitter ali para poder achar essa matéria, porque eu vi a galera repercutindo e falei, pô, vou fazer uma pesquisa aqui que é Rony Hernan, para poder achar a matéria original, né? Eu gosto sempre de ler a matéria original. E tinha aqui, beleza. O Galo é um dos interessados em Rony, aqui a matéria original, só que eu continuei descendo e tinha uma galera zoando muito algumas questões. Rony teve mais declarações pro André Hernan do que gols em 2024. Aqui uma entrevista do Rony, por exemplo, pro André Hernan. Cara, o meu futuro, eu vou te falar, o meu futuro tá na mão de Deus. Isso aqui é logo depois do Campeonato Brasileiro. Rony tem mais matérias com o André Hernan do que gols feitos. Tem mais cartões amarelos do que assistências. Aqui tem uma montagem, né, com a quantidade de matérias que aconteceram. Então, assim, eu não conheço o André Hernan, tá? Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, né, diretamente. Fato é que dá pra perceber que ele tem um ótimo contato com o jogador e com o staff do Rony, tá? Isso é um fato. Então, provavelmente, a gente pode supor, aqui a gente não pode afirmar nada, mas a gente pode supor que isso vem do lado do jogador. Ou seja, o Rony, ou o staff dele, quer colocar na mídia que 6 times consultaram a situação do jogador de 29 anos. E aí, assim, o que a gente pode começar a analisar, tá? Antes de fazer juízo de valor se eu quero o Rony ou não no Fluminense. Se 6 times consultaram a situação do jogador, que todo mundo já sabe que poderia se transferir desde dia 8 de janeiro, quando acabou o Campeonato Brasileiro. Estamos no dia 5 já, né, de janeiro, nesse domingo. São 30 dias. Se 6 clubes consultaram, nenhuma proposta foi formalizada até o momento, é porque nessas consultas ou o Rony recusou geral,
como até daqui a pouco a gente vai falar de um jogador que recusou uma consulta, né? A galera consultou, ele falou, nem vem que eu nem quero. Ou então, os clubes, nessas consultas, descobriram informações que o fizeram não trazer uma proposta. Considerando que a gente já traz aqui a suposição de que o Rony quer, né, precisa dessas propostas e não deve ficar no Palmeiras, ele não saiu recusando todo mundo. A gente olha para outro lado e pensa que, ao consultar, esses clubes não chegaram a uma definição de fazerem proposta. E por que isso? Provavelmente por questões financeiras. O Rony é um atacante, e aí aqui eu já dou a minha opinião, tá? Gabriel, você gostaria do Rony no Fluminense? Sim. Eu não acho o Rony esse lixo que pintaram, tá? Acho que o nível que ele joga, o cara ser o camisa 9 do segundo time mais rico, do segundo melhor elenco, defina como quiser o Palmeiras, do Brasil, o força a um nível que ele não tem. O Rony não é camisa 9, o Rony não é o jogador, finalizador e etc. E o Rony não está à altura de ser o definidor de jogadas do principal time do Brasil, que é um time que inclusive não joga pro centroavante. Basta ver o Flaco Lopes lá, como teve que se esforçar muito esse ano para ter um ano ok. Então assim, o Rony tem um nível que me agrada. Qual que é o problema? É que ele tem um salário baseado no nível que reclamam dele, e não no nível que ele joga de fato. O que eu quero dizer? Se o Zé Rafael tá pedindo quase 1 milhão, o Rony provavelmente tá pedindo mais do que isso. E aqui, novamente, a suposição não é informação. Porque o mercado tá bizarro. O Rony tem um bom contrato no Palmeiras, não é à toa que ele tá lá há 5 temporadas, se transformou no maior artilheiro da história do Palmeiras na Copa Libertadores da América, fez toda a temporada ele faz mais de 10 gols, em 2022, por exemplo, fez 23 gols. Então, ele é um cara que tem uma história no Palmeiras que fez, e com o Abel Ferreira gostando dele, que fez com que ele renovasse o contrato. Então, ele tem um burro de um salário. Então, você me perguntar, eu quero o Rony no Fluminense? Quero. Quero o Rony no Fluminense com o super salário que ele tem? Não, ele não vale o que ele recebe. Acho que o principal problema do Rony hoje é esse. É que ele recebe como um nota 10, ele joga num time que exige um nota 10 e ele é um 7,5, 8. Aí o problema é que você sempre olha de cima pra baixo pra ele. Fala, ele é horroroso. Não é, gente. O Rony não é horroroso. Isso pra mim é um fato. Na faculdade, uma vez eu fiz uma matéria de publicidade que a gente criou uma parada, uma campanha publicitária que era Seu Lixo, Nosso Luxo. Que era uma linha de produtos feitas, era tudo trabalho de faculdade, né? Linha de produtos feitas com reciclagem para fazer móveis que ficassem bonitos. O Rony é meio que isso. É o que está sendo tratado como lixo. O atacante nota 8, nota 7,5, 8 pro Palmeiras, é o nosso luxo. Vai ser um atacante importantíssimo no Fluminense. Dito isso, a gente tem condições de pagar uma nota altíssima pelo Rony, que igual ele recebe no Palmeiras? Não. E acho que é isso que afugentou todo mundo que fez as consultas. O Palmeiras fez um contrato tão forte, tão abastado com o Rony, que hoje fica difícil até mesmo pro time verde se livrar dele. A gente vai continuar apurando, tentando descobrir ali se de fato houve um contato novo do Fluminense, se o Fluminense vai voltar à carga e tal, mas pela apuração do André Hernan, foi só uma consulta, não teve proposta. Agora, eu falei que ia te falar de um outro jogador, né, que recebeu sondagem e não quis nem ir. O pessoal lá da Central Fluminense, né, do canal lá do Capuano e do Daniel, apuraram com pessoas ligadas ao jogador, ao Vitor Hugo, jogador, famoso Vitão, volante do Fluminense que chegou no meio do ano passado. Foi muito mal, inclusive no Sub-23, e é muito criticado pela torcida. Por todo mundo, na verdade, né? A informação é de que um clube da MLS dos Estados Unidos buscou informações, ou seja, a famosa sondagem, demonstrar interesse no volante do Fluminense. No Vitor Hugo, na verdade, pertence ao Cascavel, não pertence ao Fluminense, está emprestado aqui. Só que não houve avanço, porque a prioridade do Vitor Hugo é seguir no Fluminense e ele nem quis abrir conversas. Aí, assim, obviamente não duvidando da informação dos nossos amigos lá da Central Fluminense, das duas, uma. Ou o Vitor Hugo é maluco, ou então a gente tá falando de um jogador que recebeu uma conversa ao pé do ouvido ali de que vai ter moral dentro desse ano. Porque, assim, ser o segundo reserva da MLS, show, aqui ele não é nem terceiro reserva. Pela lógica, aqui ele não seria nem terceiro reserva. Hoje o passe dele pertence ao Cascavel. Enfim, o Vitor Hugo pertence a um empresário que ele é dono de clubes aqui no Brasil. Talvez seja alguma jogada desse próprio clube, mas
Eu confesso que é uma notícia, novamente, respeitando a galera lá da Central Fluminense, mas é uma notícia que, pra mim, não faz o menor sentido. Enfim, né? Falando também sobre chegadas, né? Eu falei do Rony, que, né, um contato que teve. O Freitas foi anunciado pelo Fluminense, tá? O jogador argentino que vem do futebol peruano, vem do Alianza Lima, foi anunciado pelo Fluminense nessa tarde, já tinha chegado ao Rio de Janeiro na sexta-feira, como a gente informou. Ele deu aquela famosa entrevista, né, ao pessoal do Fluminense, e achei interessante uma declaração dele, que ele falou, além de aquele tradicional, né, tô muito feliz, etc. Na declaração dele, onde ele fala sobre as características dele, ele diz o seguinte: me considero um jogador batalhador. Sou predominantemente fisicamente. Sou predominante fisicamente. Gosto de marcação, de luta e de garra. São minhas principais características onde eu posso contribuir mais. Mesmo com pouca experiência que tenho, vou contribuir com o clube dando os meus 100% em cada jogo e seguir melhorando para dar as vitórias à equipe. Ou seja, ele deixou bem claro que ele não é bom tecnicamente. Ele não é o cara tecnicamente não, mas ele vai ter entrega. Em alguns casos é exatamente isso que faltou em 2024, né? Um cara que mesmo não sendo tão bom tecnicamente, demonstrasse entrega. A gente sentiu muita falta disso ao longo do ano. Só para poder fechar, uma informação que vem do Uruguai, do Alain Banur, jornalista esportivo da Rádio Universal 970, lá do Uruguai. Ele diz que o Davi Terãs volta ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, para poder se reapresentar no Fluminense no dia 8, e que nessa representação vai haver uma conversa do Terãs com a diretoria do Fluminense e também com a família dele para poder se decidir sobre o seu futuro em 2025. Ainda há a possibilidade do Peñarol, tá, ficar com o jogador, mesmo com o Peñarol tendo pago os 7 milhões de dólares pelo Léo Fernandes. Lembra daquela opção de compra que a gente achou cara demais? Ele voou no Peñarol e justificou que o Peñarol pagasse isso ao clube mexicano. Então, hoje o cenário é que, mesmo com aquela compra do Peñarol com o Léo Fernandes, existe ainda a possibilidade de que o Peñarol fique com o Terãs. E aí, no caso do Terãs, vale pro Peñarol a mesma coisa que vale do Rony pra gente. É um jogador que pro Campeonato Uruguai, pro que o Peñarol vai jogar na maior parte do ano, ele vai dar conta. O Campeonato Uruguai é bem mais frágil. O nota 5, nota 4 do Fluminense vai ser nota 7, nota 8 do Peñarol. Só que qual que é o problema nessa história toda? É que, tal qual o Rony com o Palmeiras, o Terãs com o Fluminense tem um super contrato. Tem um bom contrato amarrado, com salário alto, com luvas, com valores consideráveis envolvendo essa operação. O que faz com que o Peñarol, ao se aproximar para a contratação, dê um passinho para trás e veja que vai ser bem difícil negociar financeiramente uma ida do jogador lá para o Uruguai. Beleza? Muitas notícias nesse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Vamos embora, dia 5 de janeiro de 2025. É isso. Um bom domingo para você. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.